Sejam bem-vindos ao Pod Júlio, e essa é a terceira vez que eu faço essa porcaria dessa introdução, mas vamos continuar assim. Se você é um host do seu canal, porque sempre acontece de que a gente erra, e errar faz parte, nós somos humanos, e a equipe erra, eu erro, todo mundo erra, mas a gente corrige, e corrigindo, venha para o Pod Júlio falar comigo. Se você é host do teu canal, se você é influencer, se você é o que você for, venha para o Pod Júlio. Hoje eu vou falar com uma pessoa super especial que sobre canal, sobre fama, né? Se você gosta de ser famoso, ela está ficando famosa aí no podcast dela e trazendo muitas expectativas. Se você está a fim de saber quem é, roda a vinheta depois da vinheta. Fala aí, galera, beleza? Estamos de volta e aqui, depois dessa vinhetinha, né? Falando em jabá, em vinheta, já dá seu like, curte, compartilhe, né? Não seja preguiçoso. Já tá escrito, né? Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Como eu sei que todos aqueles que acompanham nosso podcast não são preguiçosos e são gente valente, são gente finíssima, né? Finíssima. E eu tô ficando finíssimo. Zanon, beleza? E nós vamos falar com ela, que está com o canal dela super bombando. Além disso, uma advogada super influente e, cara, sabe sobre leis de proteções de dados. LGPD. Acertei? Isso mesmo. Carol Talks, do Carol Taborda. Olá, Júlio, tudo bem? E aí, menina? Eu tô nervosa. Faz parte. Nervosismo faz parte. Eu mudei de lado da cadeira que fiquei nervosa. Mas é sempre assim. Quando a gente experimenta as coisas novas, geralmente dá um frio na barriga. Mas eu tô muito, muito honrada de estar aqui com você. Você é uma inspiração pra mim. E eu vi só. E aí, vamos falar, né? Já falando de inspiração, o que te inspirou? Eu já dei uma porrada aqui, faz parte, né? A galera que já sabe disso, né? Já dá aquele corte, aquele cancelamento ali depois. Falando nisso, como que está e como que foi a ideia de ter o Carol Talks hoje, né? Como um canal que está bombardeando a internet. Júlio, eu tenho uma filha que hoje está com 12 anos e ela sempre foi muito desenvolta para falar. E nós resolvemos criar um podcast dela, que era o Maria Explica. E neste Maria Explica, eu ia junto com ela e a gente gravava num estúdio montado em casa e etc. E as pessoas perguntavam, e Carol, e você? Quando que vai fazer o seu? E Carol, e você, o seu podcast? Mas eu acreditava que não era pra mim. Cadê o podcast da Carol? Eu tô servindo uma água aqui pra ti aqui. Obrigada, eu vou precisar pra gente ir molhando a garganta. Daqui a pouco a gente toma mais um outro negócio ali, né, galera? Sabe o que é, né? Voltando, Júlio. Continuando. Eu tinha esse receio, porque eu acreditava que aquilo não era pra mim. E aí eu conheci o Júlio. Conhece o Júlio? Conheço, já ouvi falar. E o Júlio falou, Carol, você tem que ir lá fazer o seu podcast e gravar lá no estúdio. E o Júlio me encorajou. E isso surgiu o Carol Talks. Mas antes disso, Júlio, teve muita oração, tá? Porque eu sou uma pessoa cristã. E falei, meu Deus, será que isso é pra mim? O que eu vou fazer num podcast? Como que eu posso transbordar os meus conhecimentos num podcast? E aí foi surgindo, e aí a Júlia apareceu, me incentivou e as coisas aconteceram. E hoje a gente vê, já acompanha, né? Já tem o quê? Mais de um ano? 2 anos. 2 anos, olha, cara, 2 anos. A gente acompanha a evolução, né? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou fazer um podcast, não sei o quê. E aí, naquele, né, no auge ali da coisa, ela vai, vou fazer um para experimentar. E eu acredito, assim, que, cara, tudo aquilo que você fizer para experimentar é que nem degustar qualquer coisa. Cara, se você, degustou e experimentou, é bom, você vai continuar tomando, certo? Só que nas redes sociais não funciona assim. Você pega lá um corte, joga lá né? Cria um canal e coloca um corte lá. Cara, aquilo lá vai cair num banco de dados das redes sociais quase infinito, aquele negócio lá que tá de gente postando o dia inteiro, aquela muvuca toda. E eu acredito que deve estar esquentando as máquinas aí dessas plataformas, porque é muita gente postando ao mesmo tempo. E aí a pessoa fala assim, cara, mas não deu certo, eu postei lá, só teve um like, não sei o quê. Pô, tem que insistir. Porque às vezes você vai fazendo, e aí a coisa vai criando o corpo, né? Você começa a ter e aí você começa a se conhecer no seu podcast. E aí você começa a crescer. E eu acho que isso que tá acontecendo hoje com o teu canal.
Perfeito, Júlio. Eu acredito que tem coisas que é tentativa e erro, mas tem coisa que demanda estudo, que demanda técnica e persistência. Eu acredito que, assim, começou com uma inspiração, mas a cada episódio que eu revejo, que eu estudo, eu busco melhorar. E eu acredito que tem que ser em tudo na vida, né? E a internet, ela é muito sobre persistência, né? Porque as pessoas acreditam que basta um vídeo viral que vai viralizar e pronto, tá resolvido. E eu vejo que não é, né? Que você tem que continuar insistindo até fazer dar certo. E nem sempre. Então, assim, ó, o que acontece? As pessoas acho que não entendem, são algumas coisas que eu falo sempre o percurso, né? Sempre no percurso daquilo que você almeja vai ter obstáculos. E os obstáculos, eles estão ali para resolver, para você resolvê-los ou para você, né, enfim, tentar transpassá-lo, mas às vezes você tem que desviá-lo. Porque às vezes você quer transpassar aquilo, cara, e aquilo não vai deixar você chegar onde você quer por aquele caminho. É uma barreira que, cara, tipo, vou pular. Você não vai conseguir pular, que é muito alta. Você fala assim, cara, vou derrubar essa barreira. Ela é muito espessa, então você não vai conseguir derrubar. Então, dependendo do obstáculo que a gente tem no caminho, a gente tem que fazer o quê? Contornar e seguir adiante. Esse eu acho que é um ponto de inspiração que eu acho que a maioria dos podcasters se reencontram, né, nessa jogada, porque começando o formato do podcast, realmente ele começa devagar e esse é normal, né? Tudo na vida, nada, nem um carro, nem um avião, nem nada começa já na decolagem na mesma velocidade que ele alcança depois. Então eu acho que isso é super mega importante a pessoa entender que é devagar e sempre, como diz o outro. Mas aí vamos falar um pouquinho, assim, ó, dos teus personagens, né? Aí eu vendo, né, e assistindo e acompanhando de perto, bem de perto, nos bastidores, né? Porque a gente sempre tá por aqui nos bastidores, num cenário do Keros Talks. Então a gente sempre acompanha e vê aquela evolução e também as histórias, né? Tem muitas histórias ali envolventes, histórias engraçadas e tal. Dentro dessas histórias, né? Quais foram uma das histórias que mais, assim, ou te comoveu, ou que você separou assim, falou, cara, a história dessa pessoa é muito legal. Pode dar uma palhinha dessa versão, na tua versão? Posso sim, Júlio. É bem interessante porque, como eu sou advogada e o meu canal ele é voltado para gestão jurídica e empresarial, as pessoas costumam achar que é aquele assunto chato, maçante, advogado falando de coisas de direitos por si só. E dentro do meu canal eu sempre trago os convidados que vão contextualizar a vida prática e aonde que o direito está inserido. Especialmente na gestão jurídica de empresas, que é aonde eu mais atuo, a última gravação, que ainda não foi para o ar, mas que vai em breve, eu entrevistei um casal que falou sobre como eles se estruturaram numa empresa familiar. E aquilo ali me impactou bastante no sentido de ver a inteligência emocional deles aliada aos negócios. É muito, muito, muito comum. Ontem atendi mais um caso de pessoas que não sabem separar ou que não conseguem identificar o que é trabalho do que é relacionamento pessoal e acabam prejudicando a empresa. E quando eu vejo isso acontecer em famílias que têm essa inteligência emocional, que estabelecem procedimentos e profissionalizam, eu acredito que é muito inspirador, não só para mim enquanto pessoa, para mim enquanto profissional, mas porque 90% das empresas hoje são microempresas familiares no Brasil. Então, é um exemplo a ser seguido e que eu acredito que seja inspiração não só para mim, para os meus negócios, mas para todos aqueles que vão assistir e vão aprender a como fazer isso, porque é possível. É engraçado que quando você comentou sobre isso, eu assistindo vários episódios, né, de vários podcasters também, eu sempre acompanho e aí sempre tiro, né, já diz aquele ditado, ouve-se de tudo e retém aquilo que é bom. Então às vezes a gente fala umas neiras, umas coisas, né, que não soma para você, aí você tem que fazer o quê? Cara, descarta aquilo. Mas coisas importantes que realmente traz relevância, você retém aquilo e aplica também, porque eu acho que isso é importante. Falando nessa questão administrativa, eu tive um caso aqui de um episódio de um cliente nosso que realmente ele também comentou sobre isso. A administração familiar. É muito difícil você fazer uma administração familiar. Principalmente porque a maioria das empresas que começam pequenas, elas começam, às vezes, dentro de casa.
E aí você conseguir separar tudo o que é a empresa, o que é relacionamento com o cliente, o que é relacionamento amoroso, afetivo. Então, quer dizer, engloba tudo, né? E aí a ideia é sempre nunca levar o peso para casa, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo, né, ali cansativo no dia a dia e estressante dependendo de cada empresa, de cada situação. Mas o importante é separar caso a caso, né? Família é uma coisa, relacionamento. Eu acho que até relacionamento entre marido e mulher, né? Eu acho que já é uma coisa que já deve ser separado um pouquinho dos filhos, né? Sim. Isso tem que ter também. Então a gente tem que saber separar, né, cada coisa, como diz o outro, cada quadrado no seu lugar, é isso? Cada um no seu quadrado, por aí. A gente embola tudo, mas vai assim. Eu acredito que assim, a gente aprende com os nossos erros, mas a gente pode aprender com o erro dos outros também, né? A gente pode observar e não repetir aquilo. E uma coisa que eu achei bem interessante, até do que você falou isso de questão de família, os negócios, eles geram muitas vezes porque você sabe fazer muito bem aquilo e você acredita que pode transformar aquilo num negócio, você pega as pessoas da sua confiança, seu irmão, sua esposa, né, as pessoas, seu pai, seu filho, e começam a fomentar aquilo para tornar um negócio. O sobrinho, né? Quem você confia? O sobrinho. Né? Sobrinho também. Sobrinho eu não recomendo. Brincadeiras. Mas, Júlio, eu vi um exemplo que eu achei muito interessante, que o sócio, ele tinha agendas da empresa e ele tinha agenda familiar dele. Por exemplo, toda quinta-feira à noite era o dia dele sair jantar com a esposa dele. Por quê? Porque senão você esquece que você tem a sua sócia, mas você tem a sua mulher, que foi sua namorada, que é mãe de seus filhos, mas que é tua companheira ali. E que vocês precisam de momentos de vocês para vocês relaxarem, estarem unidos, né? Fazer com que esse laço fique cada vez mais apertadinho e vocês consigam enfrentar juntos depois os desafios da empresa. Porque senão a gente acaba ficando irritado com uma coisinha ali, com outra coisinha ali. Quando você vê na complexidade do ser humano, porque para a gente se conhecer já é muito difícil, a gente acaba projetando frustrações, projetando expectativas no outro, no meio do negócio, atrapalhando e inviabilizando o negócio. Se o negócio não vai bem, você não fica bem em casa. Se você não está bem em casa, o teu relacionamento não fica bem. Aí você não consegue ter um momento de qualidade com os teus filhos e vira uma maçaroca só, né? Então eu acredito que essa organização, que a gente tem que ter essa disciplina de se organizar dentro da empresa, também é válida para a família, para você criar espaços de relacionamento saudável, momentos com o teu filho, de passear no parque, de esquecer, de desligar o celular, de estar ali conectado, momento de você namorar com a sua esposa, com o seu esposo, de ter aquele tempo de qualidade, esquecendo dos filhos, porque a gente sai e conversa sobre filhos, esquece, ter um momento com ele ali, e também um momento dentro da empresa e organizar isso, tendo procedimentos bem instaurados, tendo disciplina, tudo. Engraçado você falando assim, eu achei assim, essa versão interessante, mas aí eu já entrei com uns prós aqui, uns contras também com relação a isso. Vamos lá. Porque assim, vamos lá, é engraçado que a gente, eu tenho um dizer que nós estamos num ciclo. Certo. Tudo inclusive eu tenho um vídeo institucional que eu falo sobre isso, que tudo gera em ciclo. Então você tira o tempo para academia, tu tira o tempo para sair com a mulher, tu tira o tempo para isso. Então você fez essa rotina. Uhum. A partir do momento que você constrói essa rotina, ela começa a ficar cansativa. Por quê? Na minha opinião, porque é o seguinte, vamos lá, todas as vezes que toda quinta-feira, ela fala, cara, hoje é o dia de eu sair. Mas eu separaria, eu faria diferente. Eu faria o seguinte: um dia da semana eu vou sair com a minha mulher. Aí, às vezes, o dia legal é na terça-feira. Aí tem um negócio acontecendo na terça, não tem na quinta. Então, assim, eu quebraria um pouquinho essa rotina, mas, assim, separaria esse tempo específico. Mas, assim, o que eu vejo pelas minhas filhas, a surpresa, ela é o ideal. Porque uma que não gera aquela rotina que você, todo mês, né, toda semana, todo aquele... vou pra escola, 7 horas da manhã, tem que estar na escola. Você viu que eu tô de rosa e amarelo por conta do Keros Talks, né? Ai, você tá muito chique. Gente, que orgulho. Eu tô na palheta de cor do Keros Talks. Então, aí, essa rotina, e na minha opinião, ela começa a gerar esse mesmo ciclo. E aí esse ciclo é vicioso. Porque assim, vicioso no sentido, toda vez eu vou pra academia no mesmo horário.
cara, hoje eu vou de manhã, cara, hoje eu vou malhar à tarde. Se você quebra essa rotina, mas você continua mantendo aquela rotina de fazer a mesma coisa de forma diferente e de espaço diferente, aí ele não gera rotina, mas você continua com a mesma agenda. Tá entendendo? Assim, eu entendo a tua perspectiva, mas eu acredito que assim, quando você deixa muito aberto, sim, você não falha tem como. com mais frequência. Por exemplo, eu entendo, a hora de trabalho é trabalho. Hoje, por exemplo, não deu pra ir às 6, mas eu vou meio-dia. Meio-dia atrasou o almoço, aqui não vai dar, vou às 6. Fiquei cansado, não fui. Na minha perspectiva, Júlio, eu acredito que existem tipos de pessoas diferentes que lidam de formas diferentes. Tem gente que gosta de previsibilidade, tem gente que não gosta, tem gente que gosta da surpresa, tem gente que odeia a surpresa. Mas eu acredito que assim, se a gente estabelecer conforme o teu ser, como que funciona para você? Com certeza. Mas criar isso, às vezes a gente pensa assim, mas não é natural, mas não é espontâneo. Mas você vai valorizar momentos, porque qual que é o bem mais precioso hoje? É a família. Isso. E tempo. E tempo, o que ninguém compra, todo mundo tem igual, e um usa de um jeito, outro usa de outro. O tempo. Se você dedica o seu tempo com as pessoas que você ama e que são importantes para você hoje, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma meditação guiada esses dias que eu achei muito fantástica, Júlio. Vamos lá, olha, assim, no desidério, vamos lá. Não, presta atenção. Você tá num caminho que você acha ele bonito. Pode ser qualquer caminho. Pode ser no meio da floresta, pode ser na estrada, pode ser na cidade. Você está num caminho. E, de repente, você se depara com uma caixa vazia. E você pode colocar dentro dessa caixa o que é mais importante para você agora. O que é mais importante na tua vida hoje que você fala assim, não vivo sem isso. Aí você põe dentro dessa caixa. Certo? Pensou? Já coloquei. Já tá lá dentro. Agora você pensa em todas as outras coisas que você não pôs nessa caixa, mas que te ocupam o dia inteiro e te impedem de ter os plenos momentos com as coisas que você colocou dentro dessa caixa. E aí você fala assim, gente, tem tanta coisa que não é tão importante que eu me ocupo, e às vezes eu deixo isso, que é o que está aqui dentro, que é o mais importante para mim, de lado para essas outras coisas. E é sobre isso a questão de viver intensamente aquele momento, dedicar o teu tempo para o que realmente importa para você. O que não importa tanto assim é administrável. Você pode fazer em outro momento, você pode lidar de outra forma, mas aquilo é o que é vital para você. Então, eu pensando nisso, eu realmente olho dentro de uma empresa, por exemplo, quando o cliente fala, eu não consigo falar com meu irmão porque a gente tem que decidir a compra de um negócio e ele não quer conversar comigo. O que ele carregou tanto de histórico ali que está impedindo uma conversa de negócio? Sabe, quando você começa a entender essas questões pessoais, psicológicas, espirituais, muitas vezes, você acaba abrindo leque para comunicação, para o entendimento e até para a prosperidade, que eu acho que é o que todo mundo busca, né? Não prosperidade só financeira, mas de saúde, de relacionamento, de vida. Então, é isso, sobre isso. Esse ponto eu acho interessante. Inclusive, quando você fala de relacionamento, né, e se colocar ali como relacionar com outra pessoa, ele vai mais do princípio de vamos lá, quem dos personagens são os mais importantes. Então, lógico que a gente tem que... Aí essa separação, ela faz muito sentido. Por exemplo, quem que, numa cadeia de cima para baixo, quem que são os mais importantes? Ok, a gente vem a família, vem negócio. E aí, às vezes, a gente se prende na seguinte no paradigma ali. A família é o mais importante. Só que a família depende, e aí, infelizmente, funciona assim, tudo depende do bendito chamado faz-me rir. Então, assim, se você é um empresário e é bem sucedido e não dá tempo para a família, tu vai perder a tua família. Isso é fato, né? Se você é um empresário, é bem sucedido, não dá tempo para sua esposa, tu vai levar um chifre. Isso é fato. Não necessariamente o chifre, mas você pode perder ela, né? Não, mas o chifre que eu tô dizendo, assim, ela não vai te trair, mas aquilo vai esfriar, aquilo... Sim. Então, assim, tudo aquilo que você... Tem que se alimentar. Mas, assim, tudo aquilo que você fizer de forma que você consiga ponderar cada situação e aí você dosar elas... Eu acho que isso é interessante, dosar cada uma delas na sua medida certa, aí a coisa funciona. Porque às vezes, assim,
hoje eu tenho que dar mais tempo para minha filha. Cara, hoje não dá, hoje eu tenho reunião. Quer dizer, você já fez uma pauta ali de reunião, você já traçou o seu dia a dia. Mas, por exemplo, às vezes eu tô indo para casa. Pego as crianças, né? Vamos para casa? Vamos. Aí eu falo, não vamos para casa não. Eu já desvio meu caminho. Vamos, em vez de a gente jantar em casa, vamos já comer em algum lugar. Então eu gosto de fazer essas coisas diferentes. Sim. Justamente para falar assim, cara, mas aí todo dia eu vou para casa, principalmente mulher, né? Então vai uma dica aí pros meninos. As mulheres não gostam muito de cozinhar pra gente. Porque, cara, querendo ou não, cozinhar é bom. Eu gosto de cozinhar. Mas eu entendo assim, hoje eu entendo porque eu faço de tudo. Então hoje talvez nem tanto. Mas eu sempre fui aquele marido que sempre ajudou. Faz alguma coisa, né, para mulher, para casa, principalmente para casa, dividir coisas de casa. Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse problema de praticamente divisão, mas sempre assim, quando ela não tá no executivo, eu tô ajudando em outra coisa. Eu, por exemplo, então a gente cria aquela rotina. De manhã eu já escovo o dente da menorzinha, né? Justamente porque ela já tá arrumando o cabelo da outra. Então esse tipo de, eu vou dizer, parceria ou de relacionamento com o filho ou com todo mundo, tem que ser uma dosagem, né, ideal para que você seja feliz, para que a gente tenha esse gostoso, porque viver é bom, mas você tem que saber dosar cada coisa. Aí às vezes você vai sair com aquela pessoa que ninguém sai com quem que você não gosta. Né? Você sai com quem você, né, você tem o prazer de estar ali. A pior coisa que tem é você sair com aquele camarada que você não se sente bem. E aí o que acontece? Você chega lá no restaurante, não sei o quê, mas aquele cara não te soma. Porque tem isso. Infelizmente, não é assim... não tem nada a ver comigo. Ou talvez com aquela pessoa, mas tem a ver com... compatibilidade, eu acho. Porque, cara, né, vamos lá, para isso já existe o mal e o bem, né? Então você não acaba não sendo, né, tendo afinidade tanto com aquela pessoa, porque ela não se encaixa ali no teu... Pessoa boa, é ruim, entre os dois. E falando bom e ruim, vamos tomar um café. Você prefere café. O mineiro, o que tem mesmo aqui? O mineiro, esse aqui, Colômbia, é bom. Então vamos descer aí. De Colômbia, vamos. Então, Júlio, e quando você faz o café, eu quero ponderar uma coisa aqui. Isso. Olha que interessante, né? Você falou ali da divisão de trabalhos em casa, etc. Por quê? Porque a família é um conjunto, né? Todo mundo ali está em prol do mesmo objetivo, que é a família. Só que além de você estar colaborando ali em dividir o peso das responsabilidades, olha quanta memória que você está criando para tua filha de momentos em que ela estava com você e o quanto isso vai inspirar ela quando ela crescer. Então assim, poxa, meu pai me ajudava a escovar o dente, meu pai me levava, meu pai fazia surpresa. Isso não tem preço, né? Então assim, não é só sobre ajudar a esposa, Sim. É sobre a tua conexão com a... E criar o vínculo, né? São as memórias afetivas. Eu não tenho muita memória afetiva, infelizmente. Não tenho, porque eu acho que da minha geração, esse barulho é da cafeteira. Era diferente. Isso, era diferente, porque às vezes eu comento para as minhas filhas, não, o pai nunca... Eu, por exemplo, nunca recebi um abraço do meu pai. Ele nunca me abraçou. Já ao contrário, minha mãe já sempre me abraçou, né? Acho que a mulher tem mais disso do que o homem. Mas o meu pai, por ser aquele homem mais... como que eu vou dizer? Conservador, que não é essa palavra, mas é só para não ofender, porque ele já se foi, Respeitando a memória. A memória do pai, mas ele sempre foi aquele personagem que foi muito duro com a gente. Mas aí a gente também consegue trazer o quê? Coisas boas, porque a gente não pode guardar mágoa, essas coisas, porque, né, foi um pai que talvez não foi tão presente com relação hoje eu estou sendo com as minhas filhas. Sim. Mas criar o vínculo entre marido e mulher, entre relacionamento, entre personagens mesmo, né? As pessoas que trabalham com a gente, criar essa afinidade. Lá na frente, aquela pessoa vai falar assim, cara, eu trabalhei com aquele cara, puta, aquele cara era show de bola, não sei o quê. Aí toda vez que vem... Então assim, quando eu dei aula, por exemplo, né? Dei muitos anos aula, né? De pós-produção. Aí, às vezes, inclusive tem um menino que acompanha aqui, ele foi meu ex-aluno. Quando ele me viu, assim, cara, professor, cara, é você que tá aqui no estúdio. Quer dizer, aquela coisa gostosa, porque a gente teve aquela afinidade, né, entre aluno ali e tudo mais, professor e aluno, e realmente um vínculo legal, que aquela pessoa, toda vez que ela me vê, ela vai me ver com esses bons olhos. Não, aquele cara arrogante, que não sei o quê. Sempre tem, né?
na área da advocacia não tem muito isso, né? Não, é raro. Advogado e arrogância passam longe. Então, cafezinho, brinde de café. É de manhã, estamos gravando de manhã. Mas daqui a pouco já dá para esquentar. Já dá para esquentar o almoço depois? Pro almoço. Isso. Olha só. Então, realmente, né? Relacionamento, acho que família e relacionamento são coisas importantes. E aqui a gente tem que preservar muito. Acho que isso é importante. E, às vezes, tem que pensar muito com relação aos personagens que estão à nossa volta. Porque às vezes você tem um relacionamento bom com uma pessoa, mas às vezes não tem com outra. E isso foi o que você acabou de comentar ali, né, com relação a personagens, né, e às vezes são muito próximos, entre irmãos, né, pais, irmãos, amigos, porque já diz, não vou dizer o ditado, porque diz a Bíblia que tem irmãos que tem amigos que são mais chegados do que irmãos, que são realmente aquele irmão que não é irmão de carne, mas é irmão de afinidade. E isso aí é muito legal e eu acho que a gente leva isso pro resto da vida, né? Pro resto da vida não, né? Até que acabe, né? Porque às vezes o cara fala, pro resto da vida. Mas às vezes você morre e a tua essência fica, né? Então você não leva pro resto da vida, né? Eu acho que a gente tem várias vidas numa só, Júlio. Eu acredito que você teve a tua vida de solteiro, você tem a tua vida de casado, você tem a tua vida de empresário, você tem a tua vida... Esses papéis que a gente assume, eles trazem muitas responsabilidades. Eu acho que quando a gente tem a consciência da responsabilidade que cada papel tem e a gente tenta ser o melhor naquilo que a gente faz, não tem tanto erro no sentido de você se satisfazer com aquilo. Claro, a vida é feita de erros e acertos. E quando a gente olha pelo retrovisor, que eu acho que isso é muito importante também, às vezes a gente precisa corrigir rota, né? Às vezes a gente olha, opa, peraí, era isso que eu queria, eu fiz o melhor que eu tive, mas não é o resultado que eu pretendia. Eu preciso dar uma corrigida nessa rota e seguir. Não perder a tua essência, quem você é, por que você faz aquilo, eu acho que é muito importante. Às vezes a gente pega relacionamentos que acabam nos moldando para algo melhor, mas às vezes acaba murchando, né? Não rega a plantinha, a gente vai ficando ali mais triste, desanimado. E é preciso se reconectar também. Porque eu penso assim, por exemplo, se eu não tô bem, eu não consigo ser a melhor mãe, eu não consigo ser a melhor empresária, eu não consigo ser a melhor esposa. Então, é preciso também olhar para dentro, né, ver como que a gente consegue ser a nossa melhor versão e olhar para que as pessoas também, os relacionamentos sejam produtivos, saudáveis, né? Às vezes a gente passa por situações que você não percebe que está adoecendo. E quando você vê a luz, aquilo, é preciso ter um autocuidado, um se amar, né? E é difícil, né? Porque assim, como a gente comentou sobre rotina, né? E é muito difícil isso, porque quando você vê, às vezes é já o final do caminho. Já é aquele negócio, ou vai ou racha. Ou às vezes, né? Tipo, tá naquela... Tipo, a última gota do negócio. Tô por aqui, né? Tipo, então acho que são situações que realmente a gente tem que ponderar. E às vezes você olha sempre que a grama do vizinho ela é mais verdinha do que a da nossa. Mas por quê? Porque ele cuidou. Porque ele regou, porque ele cuidou, ele fez a parte dele. Aí se você tem um jardim e não cuida, cara, não adianta, não tem como. É plantando que se colhe e é cuidando que se tem para bom tempo. Falando um pouquinho agora da Carolina, especialista, né? Como hoje advogada e que já está há bastante tempo na área, o que você me fala sobre... o que vai acontecer, por exemplo, na profissão hoje do advogado com as entradas das IAs, que é um tema hoje que está sendo muito abordado, né? E que eu não sei, eu até comentei agora, eu posso estar sendo idiota, desculpa falar assim a vocês, meus telespectadores. Porque assim, eu acho que a gente vai ter um novo ressignificar de uma nova geração. E aí... aonde que a gente vai estar nessa nova geração? Por exemplo, os nossos filhos, eles já nasceram nessa tecnologia, eles já estão nessa tecnologia. Nós estamos na mudança de tecnologia. Mas a gente teve, né? E foi uma coisa que ninguém sabia, porque assim, existia
a teoria de que eu tinha a evolução, a gente passou pela evolução industrial, a evolução tecnológica, a evolução de não sei o quê, um monte de outra coisa, né? Que aí a galera chamou de 4.0. E aí, do nada, apareceu uma outra coisa que, cara, que aí veio, né? Veio o tal do metaverso que não deu muito certo. E aí, do nada, apareceu o tal da IA. E a IA que surgiu, que tem 2 anos praticamente, né? O boom popularizou, né? 2 anos. E que agora tá arrebentando com um monte de coisa. Eu digo, na área audiovisual tá destruindo muitas coisas, destruindo na seguinte posição. Que tá sendo legal, tá tirando muitas tempo, né? Então, por exemplo, o cara que ia fazer uma logo, que ficava quebrando a cabeça para desenvolver ali, teria que fazer um curso. O cara que desenvolvia logo antigamente, ele tinha que fazer um curso de desenho. Porque ele tinha que fazer tudo no papel primeiro, ou no Illustrator, ou enfim, nos softwares, né? E aí entrar com aquela questão de, cara, eu tenho que pegar a essência da logo da empresa e tal. E aí ele consegue fazer esse remanejamento, e aí ele, chegava e apresentava para o cliente uau, ou não, enfim. Mas agora com a facilidade da IA, isso mudou tudo. E aí eu vejo o seguinte, que na tua opinião, no jurídico hoje, né, na advocacia, isso tá... Como que vai ser isso para um futuro? Você tem uma certa visão com relação a isso? Júlio, eu quero falar um pouquinho do presente, como eu tenho vivido a inteligência artificial dentro do meu trabalho e o que eu penso realmente do futuro. A gente está falando aí da 5ª revolução industrial já, a internet das coisas, né, da automação. E muito especulou, vai substituir o advogado, não precisa mais de advogado, porque você coloca lá no ChatGPT da vida e ele faz a petição. Eu vou te dizer assim, a inteligência artificial, que é uma programação que você faz para que ela desenvolva um texto, uma imagem, etc., ela precisa de quem programe. Primeiro, ela precisa dessa essência da pessoa que foi lá e configurou ela. E essa pessoa precisa ter uma expertise para poder configurar isso. Eu utilizo muito a inteligência artificial no meu trabalho. Primeiro, eu digo que é meu estagiário, porque eu não deixo passar nada sem revisão. Por quê? Porque eu tenho o meu conhecimento prático, a minha vivência, a minha experiência, que não está nos livros. E que eu preciso colocar este olhar dentro do que ela pegou da internet, do que ela pegou das leis, dos códigos e transcreveu. Então, assim, não basta... Hoje, o nosso direito, ele é interpretativo. Eu tenho uma lei, mas eu tenho que interpretar ela naquele contexto fático, dentro daquela situação que aconteceu. Então, a inteligência artificial, ela vai me trazer conteúdos, ela vai me trazer coisas que ela capturou pela internet, pelos julgados, etc. Vai fazer essa pesquisa mais apurada para mim, dentro dos termos que eu colocar, e o cenário eu vou montar ali dentro da minha experiência o que faz a diferença, o que o ser humano faz a diferença, né? Então, hoje eu utilizo ela assim. Ganhei muito tempo. Ganhei qualidade de vida no sentido de que eu passava horas pesquisando algo que ela me traz em frações de segundos, e eu consigo compilar aquilo. Mas já me deparei com circunstâncias que ela me trouxe jurisprudências que eu fui consultar e não existiam. Então, assim, você não pode confiar 100% no que você delegou para uma máquina fazer, porque você tem que ter a tua fiscalização, tem que ter o teu dedo ali. E eu acho que hoje, no judiciário, por exemplo, já existem ferramentas para auxiliar o juiz a identificar as demandas e filtrar, mas o juiz, a pessoa do juiz que se formou, que já julgou vários casos, ele tem que ter o olhar dele humano para aquilo, porque a gente está lidando com pessoas. Então eu acredito que ela ajuda muito na questão de ganho de tempo, mas ela não pode agir sozinha, você tem que ter a supervisão, você tem que ter o teu dedo naquilo, mas assim, é qualidade de vida para mim. Vou te contar. Eu vindo para cá, na minha trajetória de 40 minutos, eu escrevi um e-book utilizando inteligência artificial. Ai, Carol, mas não foi você, foi ele. Não, eu dei todos os comandos, o que eu queria, os livros que eu li que embasaram aquilo que eu queria que ela citasse. Então, cada sinaleiro era um capítulo que ia sendo formado. E assim, para mim, eu estou usando o meu tempo de uma forma mais produtiva. Claro que eu não vou pegar aquilo e transformar e mandar. Eu vou revisar ele inteiro, eu vou escrever coisas da minha experiência, mas a base, o estagiário ali para mim, digital, a minha já fez.
Engraçado que você falou ali né, dessa manipulação, né? Porque eu acredito que as próximas profissões vão ser operadores de prompter, né? Aí, o meu grande receio e medo, e eu falei ontem com a Viviane, que ela é oftalmologista. Ela falou assim, Júlio, já tem equipamentos que já opera por IA, que ela substitui com perfeição a técnica humana, porque a técnica humana, tudo que é operacional, ela comentou assim, né? Tudo que for humanizado, ela não vai conseguir ainda fazer essa substituição, certo? Mas aí eu tenho um episódio agora que eu tô assistindo e agora lembrei dele, que a menina foi programada para, enfim, para estar na mente do cara. Depois eu lembro o nome do filme. E se eu não lembrar, depois eu coloco na descrição ali. Quem lembrar, coloque. E aí é interessante que daí teve uma ocasião ali que ela leu o sentimento do cara. Ela estava na mente do cara e ela conseguiu interpretar aquele sentimento. E aí ela foi contra a programação. Ela reagiu contra a programação, porque ela era para tomar conta do corpo do cara. Ela podia dar um restart ali, enfim, um stop ali no cara, no personagem, e ela entrar e assumir o corpo do cara sendo uma IA, uma inteligência artificial. Só que aí ela foi programada para isso, só que ela não fez. Justamente porque ela viu que se ela fizesse isso, o cara ia sofrer, e enfim, né? Então, aí, voltando que a médica comentou, né? Que as IA já estão fazendo isso, né? Já começaram já a fazer. Então, tudo que é precisão, tudo que é preciso, elas vão tomar conta. Provavelmente elas vão tomar conta. Eu não preciso de colocar, mas eu preciso depois, o médico, ele precisa de ver se ficou bom. Ele precisa de acompanhar o resultado. Isso ela não vai substituir, que é a parte humanizada. Então, assim, a gente consegue trazer isso. Aí eu perguntei para ela o seguinte, tá, vamos pensar o seguinte, que tudo que a gente escreve romance. Então, assim, você é advogada, você escreve coisas de advogado. Mas tem a pessoa que escreve romance e ela tá interpretando. E aquela pessoa que começa a escrever, por exemplo, sobre relacionamento, sobre o sentimento, ela também não pode absorver esse sentimento dito por aquela pessoa e colocar esse sentimento na programação que você está colocando, ou que o juiz está ali, né, verificando, e trazer isso também como um ponto positivo. Então, se ela consegue fazer, né, essa mesclagem de o que é técnico, o que é emocional e o que é, sei lá, afetivo, enfim, ela juntar tudo isso, não digo agora, mas eu acredito que mais 4, eu estou falando besteira, mas vamos colocar 5 anos, ela saiba tudo que a gente já escreveu. Porque quanto mais a gente utilizar ela, mais ela vai se alimentar de tudo isso. Então ela vai pegar a informação de todos os advogados do mundo, porque todo mundo vai estar usando. Ela vai pegar a informação de todos os poetas do mundo, que o cara, ele inspirou ela, ele começou a escrever ali, ele inspirou ela e ela vai trazer uma outra forma de pensamento para ele, e eu acho super bonito. Esses dias eu peguei um texto, eu escrevi o meu texto, falei, cara, dá uma pincelada, deixa ele mais bonito. Aí o texto ficou realmente muito bonito, eu falei, cara, ficou show. Por quê? Porque ela pegou esse texto, embora eu consiga escrever bem, mas ela deu aquele ar de mais sofisticado, aquele negócio mais elegante. Eu falei, puta merda, né? Tipo, cara, como é que esse negócio tá sendo um aprendizado para ela? Então, quando você coloca lá, humanizar texto, você já usou? Não usei essa você parte. pede para ela criar algum texto. Mais aí humanizado. Ela cria. Depois eu falo assim, agora humanize, faça duas versões. Eu preciso escrever um texto sobre isso e aquilo. Vai lá e traz. Agora você coloca humanizar este texto. Aí você vê a versão diferente que ela trouxe, humanizado, trazendo uma linguagem mais fluida, trazendo sentimento para dentro do texto. Isso você já programa. Então, agora imagina se isso toma conta de tudo. Sim. Júlio, existe uma coisa no direito que a gente fala assim, que é o ônus da argumentação. Sim. Eu posso te defender que esse copo é rosa, eu posso te defender que esse copo é azul. Eu mesma posso fazer as duas versões. Agora vamos pensar. Eu já tenho um processo em que eu defendi que esse copo era rosa porque o meu cliente estava dizendo que era rosa. Já teve outro processo que eu defendi que o copo era azul porque era outro cliente, ele queria que fosse azul. Mas o copo é o mesmo. É o mesmo copo. Eu tô com essa base de dados está jogada na internet, porque os processos geralmente são públicos, a não ser que eu tenha um sigilo específico naquilo. E a IA vai buscar. O que a Caroline fala sobre o copo? Ela vai buscar as duas.
Ela vai buscar aqui dentro desse contexto, ela falou que era rosa, dentro desse contexto que era azul. Isso pode acontecer. E como que você acha que ela vai lidar com isso? Então, Porque ela vai pegar informações, entende? Então, assim, eu não acredito numa substituição. Eu acredito isso não tem como, né? eu acredito, assim, melhorar, trazer mais performance, trazer mais tempo livre pra gente, é algo que você usa a teu favor. Mas ela é perigosa também, porque ela vai olhar coisas objetivas, né? E dentro de vários contextos. Então, é que nem um artigo de lei. Tem o mesmo artigo. Eu sou uma parte do processo, eu digo que aplica de um jeito e você diz que aplica do outro. Quem convenceu o juiz do seu argumento, ou nem convencer, o juiz tem a interpretação dele, ele vai lá e aplica. Então, no direito é complicado, entendeu? E aí se a gente for olhar por esse lado, né, tem as versões também do juiz, né, e de cada advogado. Porque assim, ó, eu vejo, né, o cara que está defendendo eu vou chamar de um, não sei se é a palavra certa, mas seria um condenado, né? Vamos dizer um criminoso, ou coisa assim. Um acusado de um crime, né? Assim, hediondo, acho que é essa a palavra certa. E aí, cabe ao juiz dizer o seguinte, ó, qual que é a sua sentença, né? Aí, o que acontece? Eu vejo, aí eu olhando por um outro lado, né? Quando é que... Aí, esses dias, eu tenho um cara que eu sigo, que é um juiz que ele gosta de absorver todos os réus. Aí eu vejo por outro lado. E aí ele pondera muito a questão seguinte, se até Deus não condenou, por que tu condena? Aí eu sempre falo assim, eu já sou numa versão seguinte, a minha versão, condena-se pelo que você plantou, tu colhe, certo? O que você plantou, tu colhe. Agora, qual que é a proporção que tu colhe? Esse que é o grande problema, porque é o seguinte, você matou tirou uma vida de uma pessoa. Se você pegar uma perpétua que não existe no Brasil, você também condenou aquela pessoa a uma morte. Sim. Você tirou a vida dela. Literalmente tirou a vida dela. Quer dizer, então, nos dois casos, o cara que assassinou tirou a vida e o juiz tirou a vida. Se chegasse para Deus, o que ele diria? Ele conhecendo o cara, ele dizia assim, vai, não peque mais. Ou senão ele fala, cara, seguinte, tu vai ter que colher aquilo que tu plantou, porque é a ordem da semeadura. Mas até que ponto, né? Porque aí entra, né, tirando a IA, entra o juiz que vai, né, te dar esse julgamento. E aí vem comportamento, vem coisas nesse sentido. Mas aí lembrando que ele sempre faz isso, que ele traz esse pensamento dele e a justificativa por esse lado mais emocional, realmente faz com que o juiz ele entre, eu acho que de repente numa audiência, já sabendo, cara, eu vou fazer coisa certa, eu tenho que fazer a coisa certa, porque a lei diz o seguinte, cara, tu vai dar 10 anos. Se o cara cometeu tal, né, 10 anos, 20 anos e tal, mas nem sempre ele vai dar exatamente o que está na lei. Ele vai ter que ponderar situações para daí dar um veredito final. E as IAs, acredito que isso elas não vão conseguir realmente, né, de forma alguma, trazer essa... Mais Será? ou menos. Será? Por quê? Existem dois direitos. O direito material e o direito processual. O direito material fala aquilo que pode e aquilo não pode. O processual fala como eu vou punir o que pode e o que não pode. Dentro do processo penal, por exemplo, ele tem majorante, minorante, qualificadora, que são requisitos específicos que a lei já trouxe de forma objetiva para diminuir o grau de decisão do juiz de acordo com o sentimento dele ou com o julgamento dele. Então, a IA consegue mapear dentro da lei todas essas alternativas e ele direciona, fica muito estreito o campo de decidir pessoalmente, principalmente na punição no criminal. O que eu acredito que seja mais difícil é no sentido de dizer assim, o nexo causal que a gente fala, entre cometer o ato e o dano que ele gerou, o quanto essa pessoa agiu de forma aquele resultado. Isso vai muito da pessoa que está julgando. As métricas, a IA consegue, porque já está na lei definido objetivamente.
Isso aí já é mais... já é calculado, vamos dizer assim. E facilita o trabalho do juiz também, né? Porque vai trazer... Eu escutei um juiz falando em uma gravação que ele tinha 10 minutos para analisar um processo para dar uma sentença. Ou seja, todo o trâmite de 6 anos de um processo, ele ocorreu com os assessores, com movimento, com procedimentos de intima, responde, etc. Mas o julgamento do juiz, quando ele para, agora eu vou dar a sentença, ou revisar a sentença que o assessor fez, ele tem 10 minutos. Entendi. Você tá entendendo? Que é 10 minutos pro cara olhar um processo de 6 anos. Falar assim, cara, isso aqui acabou e tchau. É difícil. Vai ser condenado, não vai? O que vai acontecer? E a demanda é muito grande, né? Por isso, Júlio, que eu bato na tecla das pessoas resolverem o problema por elas mesmas. Antes de virar um problemão. Não jogar pra mãe resolver. Resolva você. Tenha autonomia para sentar, conversar com a outra pessoa, estabelecer qual que é o teu risco e chegar numa decisão. Claro que tem circunstâncias que isso não pode acontecer, mas a maioria delas pode. Eu acho que 80% dos processos, eles podem ser resolvidos pelas pessoas. Basta elas quererem se comunicar e utilizar o método adequado. Show de bola! Olha só, chegamos ao final aqui do Pode Júlio. E hoje eu falei com a Carol, né? Carolina Taborda, advogada super especialista aí na leis de proteções de dados. Se você quiser contratar ela, depois a gente vai deixar aqui os negócios. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma lembrança para ela. Opa! Que não é isso aqui. Deixa eu te falar. Isso aqui foi o seguinte. Isso aqui foi um corre de um fornecedor que não forneceu. E aí eu tive que fazer um corre de dar uma caneca. Mas aí eu fiz um segundo corre. Tá aí a dica. E aí... Porque assim, ó, eu falei assim pra todo mundo, falei, cara, eu não vou dar de presente uma caneca, todo mundo dá uma caneca, né? Eu tenho um outro presente aqui, que esse aqui realmente é o oficial, e esse aqui é o brinde. Ah, meu Deus, posso abrir agora? Pode. Porque assim, ó, pode, né? Tá no Pode Júlio, pode, Pode tudo lógico. Porque é um fone, né? Gente, esse Júlio é espetacular, olha isso. Para que a pessoa possa ouvir o nosso podcast. Arrasou! Né? Ali um negócio. Nossa, que arraso, Júlio. E curtindo nossa conversa, nosso bate-papo. Olha só. Eu sou muito, muito, muito honrada de estar aqui. É uma graça divina ter te conhecido, Júlio, ter vocês, essa equipe inteira aqui. Eu sou muito grata por esse espaço aqui, por gravar aqui, por estar aqui conversando com você. Eu tenho certeza que tudo isso aconteceu como resposta de orações minha e eu só tenho a agradecer. E cada vez que eu consigo levar um pouquinho desse meu conteúdo, do que eu estudei, de toda essa minha experiência para as pessoas, eu acredito que é essa meu propósito na vida. Mas estar aqui com você é muito gratificante, fico muito feliz. Obrigado, eu que agradeço. E você também, né? Se você gostou do conteúdo, quiser compartilhar, dar aquele like, enfim, se inscrever no canal, não se esqueça. E se você quiser vir, venha, porque aqui você pode, no Pode Júlio.